tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Robert e eu sou professor de língua portuguesa de vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o barroco, tá? Mas antes da gente falar sobre o barroco, uma pergunta. Como vocês acham que o mundo vai acabar? Vai bem aí, o mundo vai acabar. Como é que vocês acham que esse mundo acaba? Algumas pessoas acreditaram no calendário maia, que em determinado período do mundo ia acabar por uma catástrofe natural. Outras acreditam que um asteroide ou um planeta colidirá com a Terra. Outros ainda acreditam no, na falência do Sol, que o Sol vai morrer. E aí o Sol morrendo, toda a vida terrestre morreria também. Então, como você acredita que o mundo vai acabar? E existem em diversas culturas, diversas mitologias sobre o fim do mundo, diversos poemas já versaram sobre o fim do mundo. Na nossa cosmologia cristã, a gente tem a ideia de que o mundo vai acabar com um grande juízo. E essa é a aula de hoje. A gente vai ler o poema de Gregório de Matos, O Dia do Juízo, e aí tem algumas perguntas para a gente responder. E aí logo depois a gente vai ver que período é este, em que período esse poema foi escrito, quais foram as condições de produção e emergência desse texto, deste discurso. Então vamos lá, O Dia do Juízo. O alegre do dia entristecido, o silêncio da noite perturbado, o resplendor do sol todo eclipsado e o luzente da lua destemido. Vocês conseguem perceber nesse poema, nesse primeiro parágrafo, a ideia, o que está acontecendo aqui nesse primeiro parágrafo? Se vocês perceberem, é uma transformação da natureza. Por exemplo, o dia que era alegre acaba se tornando triste. A noite que tem uma ideia de silêncio, a noite que era quieta, silenciosa, acaba se tornando perturbada, tendo seu silêncio perturbado. O sol, com seu esplendor acaba sendo ofuscado, sendo eclipsado. E a lua tem a sua luz negada. Rompa todo criado em um gemido. Que é de ti, mundo? Onde tem parado? Se tudo neste instante está acabado, tanto importa o não ser como o havestido. E neste parágrafo, qual é a ideia, a mensagem? Vocês conseguem perceber? Se vocês repararem, o autor está encarando a voz de um criador ou de uma divindade e dizendo para tudo que foi criado começar a gemer. Rompa todo criado em gemido. E aí ele indaga: que é de ti? Onde tem parado? O que está acontecendo contigo? O que aconteceu contigo, mundo? E aí ele coloca um argumento. Se tudo vai acabar mesmo, então tanto importa quem existiu ou quem não existiu. Aí o próximo parágrafo. Sou a trombeta da maior altura, a que vivos e mortos traz o aviso da desventura de uns, doutros ventura. Então, sou a trombeta. Esse parágrafo enfatiza essa trombeta que vai trazendo um aviso de um julgamento para os vivos e mortos. E aí traz também um aviso uma notícia que será feliz para uns, para outros trará pranto, tristeza. E aí o próximo, acabe o mundo, porque já é preciso. Erga-se o morto, deixa a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. E aí, e o último parágrafo, qual a ideia do último parágrafo? Tá? Acabe o mundo. Tá? Então, ele, como uma divindade, novamente, exige que os mortos se levantem da sepultura para encararem o juízo. Então, a primeira pergunta: qual é a temática do poema?
Como vocês podem perceber pelo próprio título, o poema vai versar sobre o julgamento. Mas que julgamento é esse? Isso nos leva à segunda pergunta aqui. Aqui o texto faz referência. E aí vocês, por alguns indicadores, como a palavra juízo, trombeta, erguer-se os mortos da sepultura, desventura de uns, de outros ventura, vocês conseguem perceber uma clara alusão à passagem bíblica do dia do julgamento. E aí, como é que ele narra que esse mundo vai acabar? Ele segue a narrativa bíblica de que esse mundo ele acabará com o pranto e a dor de alguns e a felicidade enquanto os outros se regozijam porque vão morar no paraíso. Então, essa é a ideia do julgamento final, do fim do mundo. Que todo mundo vai ouvir a trombeta que vai anunciar que, primeiramente, vai fazer os mortos ressuscitarem e depois vai anunciar a salvação de uns e a perdição de outros. Essa é a grande temática do poema. E agora, o que foi o Barroco? Em que contexto esta escola literária se desenvolveu? Ele surge lá no século XVI, tem seu auge de florescimento no século XVII e termina lá por meados do século XVIII. Ela é uma arte do conflito, porque ela surge em meio à Contra-Reforma, e então esse é o contexto histórico do Barroco. A Contra-Reforma com seu Tribunal Santo, que começa a julgar todo mundo que se desvia do que a igreja pregava. Como vocês sabem, a Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica que se opunha à Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, que escancarava as corrupções da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai se opor a esse movimento protestante e ela institui a Contra-Reforma. E o Barroco ele surge justamente nesse momento histórico e é um movimento liderado pela Igreja Católica. E aí, por estar nesse contexto e nesse embate entre as concepções pregadas pela Igreja Católica e as concepções protestantes, e também por vir o homem barroco, também está nele muito impregnada aquela ideia do homem como centro do universo, do Renascimento. E a Igreja Católica tenta renovar, reavivar a ideia de que Deus é que é o centro do universo. Esse homem barroco se encontra em conflito entre o terreno e o divino. Então, uma das características e a característica principal dessa escola literária é a tentativa de conciliar a ideia de um Deus único com a ideia do homem como o centro da razão. E isso é expresso por meio de conflitos, e aí nos textos vai ter muito evidente palavras como céu versus inferno, Deus versus diabo, bem versus mal, salvação versus perdição. Há um pessimismo com relação à existência humana, essa também é uma característica desse homem barroco, e duas concepções vão estar muito presentes nos textos barrocos, que é o conceptismo e o cultismo. O conceptismo é um culto às ideias, ao jogo de palavras, à argumentação. Isso é muito presente nos discursos de Padre Antônio Vieira. E o cultismo é o culto
da forma. E aí essa forma vai esse culto à forma vai se expressar por meio de contradições, como a antítese, que é uma figura de linguagem que usa essas oposições. Agora vamos ver o poema novamente e tentar identificar essas ideias. Como vocês conseguem perceber no primeiro parágrafo, como vocês perceberam, existe uma mudança da natureza. E aí nós temos elementos que se opõem: dia versus noite, sol e lua, alegre, entristecido, silêncio perturbado, esplendor eclipsado e luzente desmentido. Nós temos ventura versus desventura, mortos versus vivos, o não ser versus o haver sido. Então, essas palavras, esses signos, eles se opõem de certa maneira. Então, isso está muito voltado para o cultismo, para a antítese, essas oposições, essa forma, esse culto à forma. E com relação à argumentação, nós temos: rompa todo criado em um gemido, que é de ti, onde tem parado. E aí essa indagação ao mundo, o que está acontecendo, ver o que acabou ocasionando. Aonde você vai parar com isso, mundo? Essa indagação. Se tudo nesse instante está acabado, se tudo vai acabar mesmo, tanto importa ter existido ou não ter existido. Então, essa é a argumentação. Tudo vai acabar, então tanto importa, tanto faz. A pergunta: quais as oposições que você encontra no poema? São as que eu mencionei, que são dia versus noite, sol versus lua, alegre, entristecido. E o 2, qual é o argumento usado no poema? Que é de ti, onde tens parado. Se tudo nesse instante está acabado, tanto importa, não sei quanto. Tanto importa as coisas, tudo vai acabar. Então, esta é a argumentação. E por hoje é só. Até a próxima aula.